E pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Vamos hoje falar de consultor comercial, de vendas, de fidelidade de cliente. Tem bastante coisa para falar hoje, hein, Alex? É, tem bastante coisa, hein? Só não vou falar tudo, só não vou entregar tudo, porque na semana que vem, lá na Expo Elevador, a gente tem uma agenda também bem completa. Então, eu não vou entregar tudo, vou guardar alguma coisinha para a semana que vem, entendeu? Tá certo, tem. Falar nisso, vamos pensar uma pesquisa rápida aí. Quem que vai vir à feira? Quem que vai vir à Expo Elevador aí? Manda aí no chat pra gente ver. Isso aí, pessoal, ó. Então, hoje vocês têm algumas coisas para responder no chat para gente. Falar o nome, a empresa, de onde vocês são e se vocês estarão com a gente na Expo Elevador semana que vem, hein? Ó, três coisas para vocês passarem aí para gente. Exatamente. O Kart, nós temos o Marlon, que é da Cook Elevadores. Tive o prazer de lá em Passo Fundo, né? Rio Grande do Sul. Eles instalaram o elevador do Cristo, Cristo Encantado, um dos Ah, maiores Cristos, maior que o do Rio de Janeiro, né? Seja bem-vindo, Marlon. Manda um abraço para todo mundo aí. eu vi no Fantástico, acho que Fantástico no Jornal Nacional, uma matéria super foi grande sobre o Cristo e tudo mais. Parabéns, muito legal. Hum. A Olha lá, o Soraya pessoal. da Vertex está falando um oi aqui, que vai estar com a gente. Quem falou que infelizmente não vai estar? O Elisvandro. Ah, Elisvandro. Seria a nossa grande oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente aí. Mas vão ter outras oportunidades. Aí de Elisvandro, Vitória. é de Vitória, né? Falar nisso, Elisvandro, estaremos em Vitória uma semana depois da feira, em treinamento presencial, viu? É, teremos treinamento sobre os comandos Infolev, inclusive treinamentos práticos também, de VVF e programação, tá? Então, fica avisado aí o pessoal de Vitória, se já quiser mandar os nomes para fazer as reservas, né? São 3 dias de treinamento. Pode fazer um dia só, né? Que são 3 treinamentos diferentes, tá? Então, pessoal de Vitória e região, né? Que queira participar, pode entrar em contato com a gente aí e fazer as reservas das vagas. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, Vinícius da Elemark, o Vlamir Ferreira do Rio de Janeiro, Paulo Gian da Elevadores Rio de Janeiro. A Gabriele não vai conseguir vir para a Expo Elevador. Ô, Fábio, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fábio, seja bem-vindo. Oi, acho que eu tô comprovando. Agora eu ouvi, agora eu ouvi. Caiu. Olá, Hilton, da Eletrotec Elevadores, seja bem-vindo. A, a gente está com uma turma grande hoje de inscritos. Vamos ver se o pessoal consegue vir em peso. Fiquei impressionada porque a gente está numa correria tão grande, pessoal, que a gente nem teve tempo de fazer tanta divulgação, porque normalmente eu faço os vídeos, as meninas também ficam mandando várias vezes, né? Eu falo as meninas são as meninas que trabalham com a Alex, mas agora tem um menino também, né? Então não posso falar mais assim. A Isa e a Júlia, né? Mas a gente está numa correria tão grande, aí quando. Como que ele chama? É Pedro? Pedro. O Pedro mandou já a quantidade, falei, nossa, que bom. O pessoal já está ficando acostumado com os nossos encontros, Alex. Ah, Fico que bem bom, ó. feliz. Legal. E aí, Kátia, como é que tá? Você também tá na correria, né? Pra Oh, Expo. tô bem na correria. Ó, Alex, a Luana Ramos da Controle Elevadores está perguntando quando vai ser presencialmente em Vitória. Peraí, Luana, eu já te passo.
A Ju já vai mandar para você aí no chat as datas para gente. Os dias certinhos. Então, Alex, o que a gente tem lá na Expo Elevador? Eu sei que a Infoleve tem um monte de surpresas que não pode dar spoiler. Gente, é tanta surpresa que nem eu posso ficar sabendo, tá? Nem eu sei. E já é para não abrir meu bocão e acabar contando para vocês, tá? Mas o que a gente pode contar que não é spoiler? Primeiro, estarei os 3 dias na Expo Elevador. Meu ponto de encontro com vocês, claro, não podia deixar de ser, é no stand da Infoleve, que é sempre um stand super legal, com muitas novidades, super aconchegante, divertido, porque a gente também se diverte bastante, conversa, faz um network gigante. Então, os 3 dias estarei lá no stand. Quais são as exceções aí que eu não estarei no stand, né? Primeiro, dia do painel das mulheres. Já vai ser no primeiro dia, tá, Alex? Primeiro dia, Ah, cinco é? No horas da primeiro dia. tarde. Vamos já, assim, entrar entrando, né? Não é a primeira palestra do dia, mas é no primeiro dia, tá? Estarei eu e mais 4 mulheres aí, histórias fantásticas. Mulherada treina Violex. A gente já fez várias simulações. Tá muito bom, tá muito legal. Conteúdo que não, Ah, não legal. acaba mais, assim. Né? Tem dona de Pena que é empresa, pass... tem engenheira, tem filho da segunda geração da empresa, então, assim, tem muita história legal. E aí, no Ah, bom. segundo dia, Tô oi? chateado com isso. Tô chateado com Por que isso. você está Só para mulher? chateado? Só para Não, a palestra é para mulheres? todo mundo. Não, isso Ah, então não é só para as mulheres. O quadro das vai não. ser para. O Importante é painel é te para as falar isso. mulheres. Aham, O, importante o lembrar, senão a pessoa. conteúdo, mas você tem razão, Alex, é para todo mundo. Homens estão convidados também. E aí, no segundo dia, tem a minha palestra, que é às 2 horas da tarde, no dia 7, 7, né? Que é o segundo dia, dia 7. E aí, nesse momento, vocês não vão me encontrar no estande da Infoleve, que eu estarei na palestra, né? Então, mas de resto, vão lá, vão fazer foto, vão fazer aquela bagunça que a gente fez na última edição, que foi muito legal. Legal, eu também vou participar lá de um quadro sobre segurança, né, para técnicos. Você vai palestrar essa edição, né? É, eu vou participar lá com o pessoal, né, com o É um Alfredo, painel, né? isso, um painel sobre segurança. Deixa eu até pegar aqui a data que eu não tô. Enquanto você pega a data, deixa eu pegar uns links aqui que eu não peguei para o pessoal a hora que eu falar, o link já está na mão aqui. Pessoal, já volto aí, só estou pegando o link para vocês. Então, o Aqui. painel é sobre segurança, né, para técnico de elevadores, que vai ser no dia 8 às 15 horas. Ah, Aí vai dia participar. 8 é o último dia, É o né? O dia do último dia, encerramento. isso é. Aí tem lá o Carlos Eduardo, vai ter o Luiz Alfredo, o Carlos Antunes, né? Também, o Ângelo também, né? Então vamos ser nós ali para discutirmos um pouco, conversar um pouco sobre essa segurança, né? Que é muito importante, inclusive, para técnicos de elevadores. Perfeito. Semana que vem tá repleta, tá repleta. Pessoal, estou colocando já para vocês aqui o link de inscrição do movimento das elevadoras, né? O que é o movimento das elevadoras, né? É uma iniciativa minha e da Flávia, da Elemax, lá do Rio de Janeiro, de criar um lugar aí, um grupo de discussão das profissionais mulheres do segmento de elevador. Então, para as meninas que estão entrando aí, que quiserem fazer parte, né? Se inscreve
E aí, lá na feira, para as inscritas, a gente vai estar distribuindo um botão de identificação. Porque como vem muita gente fora, né, de São Paulo, que não se conhece presencialmente, então, se você tiver inscrita, me procura lá no stand da Infoleve, que eu entrego para você, o botão, para a gente poder se identificar. E aí, Alex, essa é a má notícia, tá? Você não vai poder ficar com o botão, porque você não é a mulher profissional do nosso segmento, tá? Vai ter que se fantasiar. Aí você se inscreve e aí a gente permite a sua. Me aguarde. Vou aparecer de peruca lá, você vai ver. Olá, Carla. Carla Cordeiro da Efrata está aqui com a gente. A Silvana Machado da Torque Elevadores. Estou vendo que tem bastante mulher aqui, menina. Quem não tiver inscrita, ó, tá aí o link para vocês se inscreverem. O Wilson Palmeira, da Beta Elevadores. Isso aí. Tá. Eu acho que o Flávio tá com dificuldade de entrar, né, Alex? Então, eu creio que sim. Estamos aguardando ele para a gente Tá. começar. A gente inicia aqui então, Fábio? Tá bom. Ah, vamos esperar mais 2 minutinhos, daí dá 3h10 e a gente começa, pode ser? Tá bom, pode ser. Se você preferir. Então, tá bom. Enquanto isso, eu estou pegando aqui o link do canal também Conversa de Elevador, que eu sempre esqueço de pegar. Já Ó, vou pôr a cara aqui. tá falando aqui, ó, que a peruca vai ficar um espetáculo, né? Um arraso. Mas vocês vão conseguir detectar, né? Não vai adiantar, né? Até porque eu passo longe de ter o conhecimento que vocês todas têm. Olha, Alex, eu vou ter que concordar com você que você não vai ter todo o conhecimento que nós temos como mulher. Aí não mesmo, mas que você conhece muito daquilo que falta para a gente, também tem esse outro lado, né? Porque cada um É, tem aquele, tem aquele, muito. aquele conhecimento que é complementar, né? Sim, é verdade. Nós tem muita coisa para aprender, né? Tem bastante coisa. Elevador é uma coisa É, que você não para nunca de. Claro, tem uns caras fera, bom, mas até esses caras que sabem bastante ainda tem muito para aprender. E aprende todo dia, né? A gente aprende todo dia. Tem todo dia uma coisa nova, né? Que nem você falou aí das novidades da feira, da Expo. Por exemplo, é, nós vamos ter novidades, nós vamos ter, né? Aquela coisa, né? Então, não vamos contar agora que senão fica sem graça, né? Mas tem bastante novidade, tem coisa aí bacana. Tem sempre melhorias, né, também dos produtos já existentes, então tem muita coisa, né? Você sabe que a Infoleve, quando ela lança o produto, ele vai nascendo, ele vai evoluindo também, né? Vem sempre novas funções, vem sempre novas, né, atendendo às novas necessidades aí do mercado, as expectativas dos nossos clientes, né? Solicitações dos nossos clientes. Então, tem bastante coisa legal. Além do que, o próprio rever o cliente, né? Acho que é uma coisa, até tirando o produto, deixando o produto de lado, essa convivência, esse face-to-face é extremamente importante para nós, né? Então, rever, poder saber como é que tá as situações, isso para gente, essa confraternização é muito bacana, né? exatamente. E é isso que você está falando, é bem isso mesmo, porque o ano passado a gente teve a Lift Roadshow, né? Que é um pocket, é menor, quer dizer, não tem todos os produtos e tal. Mas é muito interessante acompanhar, né, o pessoal do comercial, o cliente sem dúvida. E no presencial, esclarecer dúvida é muito mais interessante, porque a gente realmente esclarece aquela dúvida, né? Tudo bem, vocês têm, a Linfolab tem um grupo enorme de atendimento, né? Mas no tete a tete é uma outra jogada. Então, isso também é uma coisa que só o presencial, só a feira pode. Você tem ali o produto ali na frente, que às vezes você já até conhece, mas de poder mexer, de poder tirar uma dúvida, né? Tem o pessoal de vendas, tem os meninos da área técnica também, né? Os meninos da engenharia, quer dizer, sempre tem mais informação ali do que a gente teria no dia a dia. Então, vale muito a pena, viu, gente? Quem ainda não se decidiu se vai ou não
e puder fazer o esforço, vale bastante a pena, é bem legal. Dá só um oi para a Juliana, da Elevtech Elevadores aqui de Belo Horizonte. Tudo bem, Juliana? O Américo, da Link Lift. O Leonardo Birk, da Engie Pro Elevadores, lá de Porto Alegre. O Antônio Caldeira, da Atos. E aí, Alex, se quiser começar, já temos Então, foi o 60 seguinte, a gente, pessoas aqui. como até a gente tem essa correria da feira, esse negócio, a gente acabou comentando um pouco mais, para a gente não atrasar, eu vou substituir aquele vídeo tradicional, né, que a gente passa no início, eu vou substituir por um convite a todos vocês, né? O pessoal que for vir à feira, que for vir a São Paulo, tirar um tempinho para vir visitar a nossa fábrica, a nossa expansão, vir conhecer, né, o nosso novo prédio. é, Ficou um espetáculo, né? Estão correndo até com os últimos detalhezinhos aí para receber todos vocês com bastante carinho. Então, fica o convite aí, pessoal, para vocês virem conhecer a fábrica da Infolev. É bem próximo da feira, né? Então, é bem pertinho. Não tem desculpa de que você vai perder muito tempo para ir. Não, é pertinho da feira, dá 10 minutinhos, 15 minutinhos daqui. Tá, então dá para passar aqui, dá para conhecer. Eu só peço que vocês, se possível, dá uma ligadinha aqui para gente e marque um horário, marque um dia, né, desses 3 dias de feira, ou até antes, né, na segunda, ou até depois da feira também, na semana ainda, que vocês estiverem em São Paulo, marque uma data, uma hora, venha conhecer a gente, vem tomar um café. E vale muito a pena, né? Porque tem a expansão agora da Infolev, então tem novidades aí. Quem ainda não viu, vai ver coisa nova aí, né, Alex? É isso aí. Bom, Kátia, agora é com você. Tá joia. Pessoal, sejam bem-vindos. O José Carlos está falando que ele está com alguma configuração do som, porque está com problema. Aqui a gente está ouvindo direitinho, né, Aqui Alex? Você está me também tá ouvindo? normal, Eu também estou te ouvindo. Seja bem-vindo, pode. Alessandro da União Elevadores. E eu vou começar, tá, gente? Aí depois eu falo mais boa tarde para todos vocês aí. Se você. Eu acho que é mais do seu mesmo, viu? O José Carlos, ele sempre participa, né? E hoje deu algum problema. Ah, já está funcionando. Ah, então tá bom. Ah, Alex, libera para mim Ah, o. perdão, deixa eu botar aqui. O Marlon e o Christian estarão na Expo. Muito bem. Pessoal, o que a gente faz aqui com nossa palestra, né? Inclusive, se alguém estiver aí pela primeira vez, avisa aqui no chat, tá? Já faz anos que a gente vem fazendo a palestra, eu já me sinto tão em casa que às vezes esqueço de explicar um pouco como que a gente roda aqui, né? Então, como que a gente está dividido aí? A gente faz a palestra de torno de uns 40 minutos, às vezes um pouco mais, e depois, no final, a gente abre para perguntas de vocês. Se no meio da apresentação quiser colocar alguma pergunta, para não perder, né, o pensamento aí, pode colocar, tá? Eu só não fico parando a apresentação o tempo todo para a gente não atrasar o nosso horário, tá? Mas aí no final a gente sempre responde aos questionamentos de vocês, tá? Então hoje a gente vai falar aí sobre o papel do consultor, né? Principalmente do consultor que foca na gestão da carteira de clientes. A gente já falou bastante do consultor de prospecção, do consultor de vendas, de modernização, inclusive, né, antes da gente começar aqui, nós já fizemos 2 turmas presenciais por uma venda mais consultiva. A gente fez em São Paulo e no Rio de Janeiro, utilizando a tecnologia do Spin Selling, e foi um treinamento muito elogiado, tá? Então, a técnica de venda, a gente tem feito mais no presencial. A gente ainda tem agenda para outras cidades até o final do ano. Logo, logo a gente começa a divulgar aí quais são as próximas cidades, tá? Então, hoje a gente vai falar muito mais aí de relacionamento
do que de técnica de venda, tá? Então, quais são os nossos temas de hoje? Nós temos os 3 temas que eu sempre separo para vocês. Como que a gente cria essa proximidade estratégica com o cliente. O 2, como que a gente consegue chegar a ter uma excelência técnica mais com viés comercial. E a gente vai falar de gestão de demandas, que é o principal gargalo da área comercial. E eu sempre dou aí umas 6 iniciativas para vocês implantarem, então, para tentar entregar alguma coisa para vocês já saírem daqui e aplicar, e depois a gente abre para discussão. Bom, essa sou eu, a Kátia Marim Treviso, né? Sou especialista aí em marketing estratégico, inclusive foi no marketing que eu trabalhei a maior parte da minha carreira em elevadores. Trabalhei por mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler, saí de lá em 2019, quando eu vim para o mercado de multimarcas para poder apoiar vocês aí, para poder implementar ferramentas, né, e coisas aí no dia a dia de vocês. Sérgio, eu não sei se você levantou a mão sem querer, tirei aqui, tá? Qualquer coisa, coloca no chatzinho e aí depois eu respondo. E aí, se for algum problema de áudio, alguma coisa assim, o Alex dá uma olhada e me chama aqui, tá? Bom, lá também na minha antiga empresa, né, eu fiz também gestão de vendas e também trabalhei bastante com desenvolvimento de atendimento ao cliente. Então, tanto a parte de ter uma central de atendimento ao cliente, como em treinamento comportamental para técnico. E juntei toda essa experiência que eu tive lá, fui estudar um pouco mais sobre inteligência emocional, gestão de pessoas, psicologia do cliente, e hoje eu faço esse trabalho no mercado aí de elevador, que é o meu principal mercado, né? Então, tenho feito aí consultorias, treinamentos para a área de elevador, e agora também estou me aventurando aí em outros segmentos. E é bem legal para a gente poder trocar figurinhas, né? É legal quando a gente pode ver também outros comportamentos. Então, essa sou eu. Eu tenho 3 gatos, tá, gente? Eles estão bem tranquilos, que hoje está friozinho, mas se um passar por aqui é porque quando eu estou em casa e falando com vocês, eles querem participar. Então, às vezes, passa um aqui. O canal Conversa de Elevador, que a Infoleve é patrocinadora do canal, tá? Tá aqui, tem conteúdo toda semana. Se inscrevam, para mim é muito legal ver a quantidade de inscritos aumentando aí, para mim é importante. De qualquer forma, mesmo, né, perto dos canais aí que tem milhões aí de inscritos, né, eu produzo conteúdo com a ajuda da Infoleve toda semana para vocês. Então, toda semana tem conteúdo lá. O último é o atendimento ao cliente, então a gente falar de fidelização de cliente, e também tem um quadro que se chama Conversa Legal com a doutora Andréa Faber, que a gente fala da parte jurídica aqui. Então, se você não se inscreveu, não segue, segue lá. Aqui está o movimento das elevadoras, então já falei sobre ele. As meninas estão convidadas a participar, é um grupo de WhatsApp que a gente troca muita informação, não só sobre nossa condição mulheres, mas do segmento mesmo. É um grupo que tem que se inscrever, então é um ambiente bem seguro e que as mulheres ficam bem tranquilas em pedir ajuda, trocar experiências, então é bem legal. Bom, vamos começar com o nosso conteúdo propriamente dito, tá? Então a gente vai falar aqui do consultor técnico comercial, né? Esse é o nome que eu fui apresentada para essa pessoa que fica na área comercial, e esse nome, né, consultor técnico comercial, faz muito sentido, e por isso que até hoje eu não consigo chamar os profissionais que atuam na área comercial das empresas de elevador por outro nome. E aí eu vou explicar para vocês o porquê e por que eu acho que esse nome é tão feliz, tá? O ponto que eu quero passar para vocês, que é uma frase do Simon Sinek, já falei dele para vocês aqui nas palestras com a Infoleve, uso muito
ele como referência nos meus treinamentos. Ele tem o círculo dourado, né? Comece pelo porquê, aquele livro também é dele que eu gosto bastante. Mas essa frase para gente que ela é fundamental para quem atua numa empresa prestadora de serviço. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se a gente entende de pessoas, a gente não entende de negócios e a gente não tem resultados. Tá? Para mim, essa é uma verdade assim absoluta. E, infelizmente, o nosso segmento, mesmo, né, as multinacionais, elas ainda têm aquela ideia de que o cliente final é o elevador. E aqui a gente vai falar muito desse profissional que dá mais essa relação, é a área comercial. Tá? Então, o propósito da função do consultor comercial em uma empresa de elevador. E isso, assim, gente, é uma das coisas que é uma luta minha, pessoal, de levar essa ideia para as empresas multimarcas, tá? Tem muitas que eu mantenho, né, contato e que não entende a área comercial como algo fundamental, né? Então, investe muito aí na área técnica, né? Tem até um trabalho legal de prestação de serviço, muito bem feitinho, tá? Mas a área, né, de comercial é feita muitas vezes ou pelo dono ou por um terceiro que eventualmente prospecta elevador ali, condomínio, tá? E quando essa função ela é feita, né, por uma pessoa que ela não é focada, a gente vê grandes brechas, tá? Acho muito legal nas empresas familiares, né, que os donos eles se envolvem em toda a operação da empresa de elevador, isso é muito importante, mas a gente tem que ter uma pessoa ou uma área tenha como propósito a função de consultor comercial. Por quê, né? Porque o consultor comercial, ele é a ponte que conecta o cliente à empresa. E também ele vai fazer o contrário. Ele vai traduzir toda a complexidade técnica em confiança e transforma essa proximidade em resultado. Então, eu faço também, né, trabalho de desenvolvimento de comportamento para os técnicos que fazem manutenção, e, e é também uma reclamação da técnica quando a gente não tem uma área comercial focada em criar essa ponte, tá? Porque em muitos momentos o técnico ele não vai poder se indispor com o cliente. Muitas vezes o técnico não vai poder se aprofundar muito em esclarecer alguma informação, por agenda, por não ter essa habilidade, por não ser essa função desse técnico. E aí, se a gente não tem uma equipe comercial que faça essa ponte, a gente tem um problema já de partida das nossas empresas de elevador, tá? Então, por que eu estou falando da área técnica, né? A equipe técnica, ela tem foco de elevador, e tem que ser assim, né? Claro que a gente faz treinamento de comportamentos, né, de atendimento ao cliente, ensina o técnico a atender melhor o cliente, a explicar melhor sobre uma troca de um componente para o cliente. Ele precisa também saber fazer essa conversa, mas o cliente, seja o síndico, o zelador, o condômino, o usuário, ele é um personagem adicional, férico, para a técnica. Técnica, tira o foco no seu core, que é fazer preventiva, que é fazer corretiva, que é fazer uma substituição legal de um componente, ele vai se adaptando, né? Então, o foco no cliente tem que ser a equipe comercial, tá? Então, a equipe comercial não está ali só para fazer venda. A equipe comercial está para fazer esse elo de ligação, para fazer essa conexão aqui do relacionamento. Tá? Então, o que eu tenho visto, né, nas minhas andanças aí em todo o Brasil é que ou tem a falta dessa equipe aqui, ou quando tem essa equipe aqui, tem um muro entre essas áreas.
né? Eu acho muito interessante isso, né? Como a gente pode ter uma equipe técnica que atende um condomínio e uma equipe comercial que atende o mesmo condomínio e não se conversa, não troca, não está junto, né? Então, isso é muito importante a gente ter clareza. Se a gente não tem equipe comercial, a gente começar a pensar, e quando eu falo equipe, pode ser equipe de uma pessoa só, tá, gente? E quando a gente tem equipe de uma, 5, 10 pessoas, a gente conseguir fazer essa integração entre as áreas, tá? A venda e o atingimento das metas vão ser consequências da habilidade do consultor comercial em fazer essa conexão com pessoas, tá? Isso também é uma coisa que a gente precisa mudar, né? O que a gente fala do mindset, né? Do nosso pensamento, da nossa crença, vejo que a gente tem como premissa, né, do mercado multimarca, a gente assinar contratos de manutenção mais baixos, tá? E aí, com isso, a gente praticamente não consegue nem pagar, né, um fixo ali melhorzinho para um consultor comercial poder fazer relacionamento, porque relacionamento não estimula venda direta, né? Ele vai estimular uma venda posterior, não pagaria nem o salário para ele poder ficar ali recebendo, né, demandas, reclamações, dúvidas dos clientes, tá? Mas a gente tira, né, essa diferença na venda de peças e componentes. Eu não falo que é errado, tá, gente? Porque se o cliente opta por ter um valor menor mensal, mas ele sabe que ele vai ter, né, ali aplicação de componentes e tudo mais, com uma certa frequência, não tem problema. Desde que a gente não transforme o nosso vendedor, o nosso consultor comercial, em um cara puramente atingidor de metas. Porque aí o cliente vai sentir, ele vai perceber e a gente vai começar a ter um grande problema aí, tá? Então, quais são as principais atividades previstas nessa função aí do consultor comercial? Eu separei aqui, gente, nos quadradinhos, para ficar mais claro para vocês, tá? Ah, lembrete, quem estiver no grupo Conversa de Elevador, tá? Recebe esse PDF aqui da apresentação lá pelo grupo Conversa de Elevador. Eu não mando individual, tá? Eu mando lá no grupo. Então, se você não está no grupo Conversa de Elevador, daqui a pouco eu vou colocar o meu WhatsApp aqui, vocês me chamam no meu WhatsApp e eu passo para vocês o link do Conversa de Elevador, tá? Então, se você está fotografando as telas, pode também fotografar, não tem problema, mas eu mando depois o PDF, tá? São as funções aí, responsabilidades de um consultor comercial que deveria estar descrito no seu cargos ali, né? No seu cargo, função e tudo mais. Então, o consultor, ele está focado na entrada do cliente, ele é responsável pela prospecção de novos clientes, pela negociação dos contratos, né? E muitas vezes pela venda de modernização, porque a gente vende mod também para cliente que não está na carteira. A gente tem atividades relacionadas ao relacionamento, que é visita a clientes, acompanhamento de demandas do cliente e gestão de reclamações, tá? Então, se você for ver, eu vou dar, né, até uma explicação aqui. Nessa primeira entrada aqui, a gente vai ter duas atividades, né, que elas geram dinheiro. Muitas vezes elas têm comissão. Comissão em si, muitas vezes não tem a comissão vinculada, né? Porque na prospecção você ainda não converteu o contrato, tá? Quando a gente olha relacionamento não tem comissão, né? Nunca vi, se vocês conhecem, vocês me falam, empresas que pagam comissão para visitas realizadas, tá? Então, aqui é importante a gente perceber o quanto de atividade o comercial muitas vezes tem, desenvolve, que está fora da venda de elevadores, né? Da venda de peças, tá? E aí, quando eu falo de peça, é onde está a remuneração. Venda propriamente dito, né? E aí a gente vai falar de venda de peças, de reparos, da modernização, negociação do próprio contrato, né? Também já vi em alguns casos, né? Alguma remuneração
para retenção de cliente, né? Mas muito pouco, a maior parte não tem. Então, a gente vai ter comissão aqui de vendas nessas duas, mas nessa última aqui a gente normalmente não tem. Parte de clientes que queriam cancelar. Essa função aqui, ela é mais comum ter nas três multis, tá? As três multis têm essas atividades bem escritinhas, para quando o cliente tem a intenção de cancelamento, manda a cartinha, né? Entre uma equipe lá especializada de fazer esse resgate, né? Fazer essa reversão, tá? Nas multimarcas, essa atividade ela não está tão descrita, tá? Então, se pensar nessas atividades, a gente tem alguns tipos de consultores que a gente vê aí no mercado, né? Então, a gente tem empresas que a gente tem aí consultores específicos e especializados em prospecção. Então, é aquele consultor que vai só trabalhar com clientes que não estão com contrato assinado na carteira. A gente tem alguns lugares que você tem um consultor mais especializado, né? Ele conhece mais de negociações complexas, que ele está focado em modernização, somente as grandes modernizações, tá? Você tem o consultor de reversão, que é isso que eu falei para vocês lá das multinacionais, tá? Consultor de carteira, que aí ele vai fazer a gestão de quem já está na carteira, então atende às demandas do cliente, não faz prospecção ativa, mas se cair algum cliente aí, principalmente quem investe em rede social, e aí o cliente procura ativamente, ele até faz essa conversão, mas ele não é focado na prospecção. O consultor um back-office que recebe a ligação do cliente e converte, né, essa necessidade em venda. Então, ele pode trabalhar com receptivo ou ativo. O que é isso? O técnico manda, né, uma necessidade de troca de peça, o contrato é 100 peças, e aí esse back-office é que vai ligar para o cliente para mandar a proposta, tá? Tudo universal, que ele vai realizar isso aqui ao mesmo tempo, tá? Isso foco nessa conversa. O consultor de carteira e o universal. Como eu falei para vocês no começo da nossa palestra, hoje a gente não vai falar de prospecção, a gente vai focar mais aí na carteira, tá? Bom, por que que a gente vai focar nesse consultor de carteira, tá? Porque eu acho que falta uma visão mais estratégica das nossas empresas, e essa é uma grande sacada, tá? A hora que a gente começa a criar essa visão mais estratégica, a gente percebe que a empresa começa a ter mais resultados, tá? De ter uma área muito focada na fidelização desses clientes. Lembrando que a maior parte das empresas de elevador multimarca, né, que nós estamos aqui, não tem multas, não tem nada que amarre esse cliente ao contrato. Então, são duas coisas que vão amarrar esse cliente no nosso contrato, né? Uma preventiva bem feita, né? A segunda é a percepção dessa preventiva bem feita. E quem vai ajudar o cliente a ter essa expectativa, percepção de uma preventiva bem feita, essa área comercial. Se a gente deixar pelo cliente, ele só vai lembrar que elevador existe quando o elevador parar. Vocês sabem disso, porque quando eu faço treinamento com vocês, eu falo exatamente isso. Né? Mas se a gente pensar na gente como consumidor, nós somos assim também. Então, a área comercial mais está focada em vender peças e reparos o tempo todo, ela deveria estar focada ali para criar essa confiança e preparar o terreno. Além disso, ela vai ser fortemente demandada em momentos de crise com o cliente. O que são momentos de crise com o cliente, tá? A gente fala em crise, a gente já pensa em acidente em elevador, mas aqui eu não estou falando disso não, tá? Crise eu estou falando em casos bem normais, que eu tenho visto na grande parte. O técnico foi fazer a preventiva e fez uma ordem de serviço pedindo um componente.
Passou esse mês, o próximo mês ele vai de novo no cliente e esse componente, essa peça não apareceu para ele aplicar. Terceiro mês ele vai lá e a peça não apareceu. Quando a gente olha esse tipo de coisa, né, acontecendo, podem ser vários problemas, tá? O componente ficou parado no almoxarifado da empresa, o pessoal de compras não foi acionado, o cliente não aprovou essa proposta, né? Mas o técnico fica ali naquele momento totalmente vendido, né? Ele não consegue enxergar internamente o que está acontecendo, né? Quando que a gente tem uma área comercial, para esses momentos, ela pode ser acionada para trabalhar tanto internamente quanto externamente. Então, por isso que eu falo, né, que o consultor ele tem que estar muito amarrado com o técnico de rota, porque se está amarrado com o técnico de rota, esse tipo de coisa não deveria acontecer. Até porque, né, se tem de um componente, o técnico já percebeu, né, e esse equipamento vier a parar, e a gente nem fez uma proposta para o cliente assinar, a gente vai estar abrindo o cliente alguma falha interna que a gente tem. Gente, isso é bem comum acontecer, tá? Inclusive nas multinacionais, tá? Mas a diferença é que quando você tem uma área comercial mais estratégica, ela vai carregar esse BO nas costas, tá? Antes disso estourar lá no colo do cliente, que é um equipamento paralisado, por exemplo, tá? Então, a presença estratégica é muito para além das vendas das peças e componentes, ou então daquele planejamento de visita de relacionamento protocolar. Isso é uma outra coisa que eu queria quebrar com vocês, tá? Eu, numa época, participei de um programa de implantação da visita de relacionamento na antiga empresa em que eu trabalhei, tá? Inclusive, foi um programa muito grande, na época bem forte mesmo, em que o primeiro processo era a gente classificar o cliente aí como muito importante, importante, normal, né? A partir daqui a gente determinava quantas visitas a gente faria para esse cliente por ano. Por que tinha que ser assim? Porque era uma empresa muito grande e cada consultor podia chegar a ter 150, né, 200 endereços para poder visitar. Nas empresas menores, eu vejo que um consultor costuma ter 50, 100 endereços para visitar em um ano, né? E isso deveria facilitar a gente a fazer realmente visitas reais no cliente e não protocolares, né? Então, a visita de relacionamento ou a posição estratégica do consultor é quando a gente tem uma postura proativa, né? Conectada ao ambiente do cliente, né? E que a gente consegue entender quais são as demandas daquele cliente, também entender as nossas oportunidades técnicas. Quer ver uma coisa que, quando eu vou fazer visita com um consultor, eu pergunto, né? Muitas vezes o consultor não sabe, aí a gente percebe se ele tem proximidade ou não com o cliente, né? Esse condomínio, ele está investindo agora em alguma obra concorrente ao elevador, e aí o consultor fala, não, ou não sei, tá? Quando você chega lá no condomínio, está acontecendo pintura, impermeabilização, alguma reforma, tá? Isso mostra que a gente não tem uma área comercial estratégica, tá? Se tem, o consultor não está bem treinado ou não está fazendo bem o seu papel, tá? Porque um consultor estratégico, ele tem um mapeamento da sua carteira, tá? Então, para vocês um quadrinho aqui, ó, gente, isso aqui é by Kátia Treviso, hein? Então, isso aqui é conteúdo meu, hein? Podem copiar aí, porque é específico para vocês, tá? Primeiro de tudo, que o consultor tem que criar quando ele é consultor de carteira, né? Relevância. Relevância, né? O cliente falaria com você, não com o técnico. Ele tem que entender que você tem alguma relevância dentro da empresa. Isso é um outro erro
que muitos donos das empresas de elevador fazem. Não dá autonomia para o vendedor. O vendedor não consegue resolver problemas internos. O vendedor, se ele não tem relevância, se não ajuda em solução nenhuma, né? Então, ele vai direto no técnico ou no supervisor de operação, tá? Segundo, tem que ter constância. Constância, né? O cliente tem que saber o nome do consultor. E para ele saber o nome do consultor, ele tem que ver esse cara com mais frequência, né? Ou essa consultora com mais frequência, né? Como que a gente vai decorar o nome de alguém que atende a gente se a gente não vê, se a gente não tem interação, se ele aparece só quando precisa fazer uma venda, tá? Intencionalidade, né? O cliente tem que perceber que é genuíno o interesse do consultor nas demandas do condomínio. Isso não significa que o consultor vai resolver todo e qualquer problema do cliente. Muito vendedor pensa, quando eu falo, né, que ele tem que representar o cliente dentro da empresa, que ele tem que baixar o valor ali a qualquer custo. Não, a gente está sendo pago pela empresa de elevador, né? Só que eu tenho que ter um genuíno interesse pelo do cliente e tenho que buscar formas de solucionar dentro da empresa, dentro do que é possível, tá? Empatia, né? Então, o vendedor, ele tem que ser empático em relação às demandas do condomínio, né? Entender, por exemplo, se o condomínio tem muitos moradores idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, então o elevador com toda a eficiência interna da minha empresa, né? Se a deficiência é do cliente que não aprova componente ou não quer fazer uma modernização, ainda assim o vendedor tem que ser empático com os moradores e deixar muito claro para o síndico que ele tem responsabilidade em relação àquele problema, tá? E confiança, né? O cliente tem que pensar, opa, eu tenho confiança nesse profissional. E que ele passa a ter confiança na gente, né? Cliente sabe que vendedor tem meta de venda, gente. Todo mundo sabe, eu sei, vocês sabem, tá? Só que a gente tem que manter a nossa integridade durante as negociações, né? Então, eu sinto como cliente que esse consultor realmente me representa lá dentro daquela empresa, né? Ele não vai conseguir, né, me dar de graça um componente, né? Vai ter limite de desconto, sim, mas a gente percebe que aquele consultor ele vai ali até onde ele consegue ir, ele conversa com as pessoas dentro da empresa para poder facilitar e resolver o problema, tá? Então, esse passo a passo é importantíssimo a gente avaliar se a gente tem isso na empresa em que a gente atua, né? Porque se você não tem relevância como consultor comercial, é bem provável que você não vai conseguir criar confiança no seu cliente. E aí a gente vai ter um problema muito sério, porque a sua atuação não está sendo estratégica na empresa em que você atua, tá? E aí, nessa reflexão aqui, coloquei uma reflexão para vocês, né? O consultor vai visitar o cliente uma vez por trimestre. Então, se criou lá uma visita de relacionamento e a gente exige que o consultor esteja presente ali no cliente. Aí, esse consultor, como não é bobo nem nada, porque ele tem um fixo bem pequenininho, ganha mais por comissão, o que que ele faz? Ele vai juntando, né, aquelas principais negociações, né, gente? Porque vamos combinar, né? A gente precisa ganhar para trabalhar, tá? Só que toda vez que ele aparece no cliente é para vender alguma coisa, né? O síndico não se sente visitado. Quer dizer, ele se sente visitado, mas não valorizado, né? Agora, vamos pensar num outro consultor de uma outra empresa que não tem toda essa exigência, né? De presença ali a cada 3 meses e tudo mais, mas que tem um interesse genuíno pelo cliente, né? Dele mandar um WhatsApp, um e-mail, né? Oi, como que estão as coisas por aí? Tá tudo certo? Eu vi que a preventiva do elevador foi feita ontem, parece que está tudo em ordem, né? Não tem nenhuma venda para ser feita, mas a gente está ali mostrando para aquele cliente que a gente está acompanhando o que está acontecendo no elevador. Se a gente fosse colocar, né, essas áreas como reais parceiras, tá?
o consultor deveria saber sempre que uma preventiva foi feita e o que aconteceu lá dentro. Tá? Mas não é assim que roda o dia a dia na maior parte das empresas que eu acompanho, tá? Se a gente não consegue fazer por falta de tempo em 100% da nossa carteira, aí a gente tem que aprender com as grandes aí e classificar os nossos clientes, segmento os nossos clientes para poder ter esse tipo de perfil, pelo menos naqueles que são mais importantes, tá? Bom, aí a gente vai entrar na excelência técnica, né? O que eu costumo ouvir muito, né? Consultor, né, que é esse técnico, né, tem um medo gigante de negociar. Fala, não, mas é que eu não tenho a técnica comercial, eu não tenho dificuldade de entender o time certo e tá. E o vendedor nato, né, que já faz isso há muito tempo, fala, nossa, mas é que o elevador é um bicho muito complexo, tem muito componente, acho que eu nunca vou aprender todos os componentes que tem dentro de um elevador. Essas duas visões, pessoal, elas são muito reais, são muito verdadeiras, tá? Mas elas são facilmente resolvíveis, tá? Então, a gente vai falar aqui de excelência técnica com viés comercial. Se a gente fosse perguntar, né, para cada um de vocês aí, só pode uma resposta, tá? O que é mais importante para um consultor comercial? Só pode uma resposta. Entender de elevador, entender de pessoas e entender de negociação. O que vocês acham? Tá? Já vou dar a resposta para vocês aí. Tá? Primeiro eu vou falar e depois eu dou a resposta, tá? Tudo. E eu vou esclarecer por que eu gosto tanto do nome, da nomenclatura consultor técnico comercial, tá? Esse era o nome que a gente dava lá para a antiga empresa em que eu trabalhei, tá? Mas eu entendo que é muito feliz esse nome, tá? Primeiro, consultor, né? A gente pensa em consultor, a gente está pensando num profissional que está muito mais focado em orientar o cliente, entender as necessidades do cliente e agregar valor a essa relação antes, durante e depois da venda, tá? Por isso que a gente não usa muito, e aí eu vejo, né, no nosso mercado, como vendedor, e sim como consultor, tá? Porque uma venda consultiva, assim como a gente vê no treinamento presencial do Spin Selling, como a gente precisa ser consultivo para fechar um contrato, para vender um grande reparo e para fazer uma venda de uma modernização, tá? O terceiro é o técnico, né? Por quê? Porque a gente precisa conhecer tecnicamente, né? Simples assim, né? Então, a gente tem que dominar o conhecimento sobre a funcionalidade dos componentes e conhecer profundamente a empresa em que a gente atua, tá? Então, quando a gente fala técnico, a gente não está falando só do elevador. Eu estou falando da estrutura da minha empresa, um xarifado da minha empresa, né? Tem a aprovação de um componente, quanto tempo demora para aquele componente chegar para o campo instalar? De manutenção corretiva. Eles aplicam no dia, eles aplicam na semana, eles aplicam no mês, é o próprio técnico da preventiva que vai aplicar. Quais são as peças que o técnico da preventiva aplica e qual é uma equipe diferente? Então, quando a gente fala de técnico, a gente está falando de todo esse conhecimento, tá? Chega na parte comercial. Sim, é preciso a gente ter domínio de técnica comercial de negociação. Se você é um técnico que veio para a área comercial, primeiro, vai conhecer a estrutura da sua empresa. Ah, Kátia, tecnicamente eu já sei como que é, sabe nada. A hora que a gente vai para o escritório, que a gente entende como que a área de compras funciona, como o xarifado funciona, como a logística funciona, como a mesa de chamado funciona, a gente vai ter uma outra visão da nossa empresa. Inclusive, quando eu falo de habilidades técnicas, para técnico de manutenção preventiva, eu sempre
falo, tem módulos que eu falo sobre esse funcionamento interno da empresa. E, na sequência, vai buscar treinamento comercial, vai fazer negociação. A gente precisa treinar negociação comercial em ambientes seguros. E a gente acha que nem sempre é preciso. Se você sou do comercial e está saindo para negociar, você precisa ampliar o teu conhecimento técnico, né? A gente vai ser, né? Eu não venho da área técnica, tá? A gente vai ser especialista total, né? Como um técnico, não. Mas a gente precisa saber aquilo que a gente está vendendo. Então, responder, né? A pergunta só pode uma. A resposta é todas as anteriores. Sim, eu sei, tem mais de 20 comentários aqui, eu acho que o pessoal foi. Mas é todas as anteriores, tá? A gente tem que entender de elevador, a gente tem que entender de pessoas, a gente tem que entender de negociação. Se você é um cara muito técnico, que não tem interesse em comportamento do consumidor, inteligência emocional, você vai ter problema na área comercial, porque a gente é psicólogo de cliente, tá? Se você muito da relação, gosta muito do contato com o cliente, mas conhece pouco de elevador e não tem interesse, você vai ter problema, tá? É claro que quando a gente tem equipe técnica, muitas vezes a gente traz, né, a equipe técnica quando a gente vai para uma explicação mais detalhada, tá? Mas nem sempre a gente vai ter um técnico ali à nossa disposição para ajudar, tá? Então, eu trouxe para vocês como a gente desenvolve esses pilares aí para ajudar, tá? Então, as habilidades que um consultor precisa ter, que eu comentei com vocês, é o comportamento humano, o comportamento do consumidor, some às vezes o meu tecladinho, o meu mouse aqui, tá? Comportamento humano, comportamento do consumidor, entender os gatilhos mentais, saber o que são as crenças e vieses, como elas se formam na cabeça dos clientes, tá? Inteligência emocional. Gente, eu falo muito disso aqui para vocês, aqui nas nossas palestras, aqui com a Infoleve. O cliente, ele fica, muitas vezes, com a multinacional, porque ele tem crenças e vieses fortíssimos, tá? Mitos, né? A questão de ser refém, tá? Então, se a gente não sabe como as crenças e os vieses formam na nossa cabeça, a gente vai ter dificuldade de propor um contrato com a empresa que não é multinacional. Gatilhos mentais é a mesma coisa. Já falei no último encontro, a gente não compra racionalmente. Quem compra o nosso cérebro límbico. É no cérebro límbico que tem os gatilhos mentais. Isso o Cine também vai falar bastante disso, tá? E como a gente acelera esse conhecimento, né? Então, primeira coisa, se você está na área comercial, vai estudar a estrutura condominial. Se eu hoje fosse consultora comercial, eu faria um curso de síndico profissional. Ah, Kátia, mas é caro e tal, mas eu faria porque isso vai fazer muita diferença. Principalmente porque tem muito curso aí de síndico profissional que fala muito da área legal. Isso eu vejo que muito consultor não tem conhecimento, tá? Então, precisa conhecer a estrutura comercial. Precisa estar aberto para as novidades do mercado. Você vai na feira semana que vem, mesmo que você não tenha interesse num componente X específico, a sua empresa não trabalha com aquela marca, vai lá, vai ver, vai fuçar, vai mexer, porque isso a gente precisa estar aberto. A gente precisa investir, gente, em treinamentos formais, tá? Cada vez mais a gente se diferencia da máquina e de outras empresas pelo conhecimento. Então, um treinamento formal, sim, é importante, né? Investir com estudos informais, leitura, vídeos, séries, debates, palestras. Eu sou a louca do podcast. Mas por que eu sou louca do podcast? Porque eu preciso ter informação, bagagem, para poder dar treinamento. E não estudo só o que eu falo com vocês, né? Eu preciso ter bagagem para estar onde eu estou, né? Então, como eu estou fazendo muito treinamento para líderes, diretores de multinacional, eu preciso saber o que esses caras, como esses caras pensam. Então, eu preciso saber como que o mundo funciona, né? Então, a gente precisa se abrir para isso. Ter curiosidade pelas vivências e ter mente aberta para outras realidades,
tá? A diversidade, principalmente. Técnico, fundamental e inegociável, consultor comercial. Muitas vezes eu vejo consultor comercial, ai, mas eu não conheço, nananã. Gente, não dá pra ter esse tipo de desculpa, tá? A gente precisa entender as tecnologias atuais, anteriores, a funcionalidade dos componentes, o médio de vida dos itens. Isso é fundamental. Quanto tempo dura um cabo de aço? Quanto tempo dura uma polia? Quanto tempo... Ah, Kátia, mas isso não tem. O cliente vai exigir para que você tenha essas informações, tá? E eu vejo que muito consultor fica só na superfície. Consequência da não substituição de um componente que está com problema. Então, a gente vê lá o técnico, muitas vezes, né? Falando que precisa substituir, né? Mas não explica para o cliente qual vai ser a consequência. Quem tem que fazer esse papel é o consultor comercial. Uma coisa que poucos falam, obsolescência dos componentes, que é diferente de tempo médio de vida, tá? Obsolescência são aqueles componentes que estão desaparecendo do mercado e a gente vai ter que modernizar os elevadores. Prazo de execução. Tá? Então, a gente precisa ter conhecimento técnico. E quando eu falo prazo de execução, não estou falando só quanto tempo a minha empresa vai demorar para fazer a execução. Quanto tempo leva para fazer a troca? Essa troca precisa de um ou dois homens, né? E aí isso tudo fica, sabe, muito embolado. O consultor, ele precisa dessas informações para valorizar. Olha, esse componente, apesar de ele ter um custo baixo, para poder fazer a substituição, a gente vai precisar de dois homens, porque vai ter que manobrar a cabina, vai ter que fazer teste, nananana, e eu preciso de gente especializada, né? E no nosso segmento, a gente vende o serviço por item do componente, e não pelo esforço que a gente tem de fazer a substituição. E isso é consequência de uma área comercial não estratégica, tá, gente? Isso, assim, é, é falha nossa, tá? Como a gente acelera esse conhecimento? Não consigo entender consultor comercial que nunca fez manutenção preventiva na rota dos seus clientes, tá? Tem que fazer. Ah, todo mês? Claro que não. Mas você precisa, eventualmente, pedir para o técnico que roda a tua, a tua área, falar, hoje eu vou com você, vou de uniforme. Ah, mas eu vou lá, tocou o telefone, eu vou atender o cliente? Não, eu vou fazer preventiva. Fazer uma troca de um cabo de aço, trocar um óleo de máquina, né? A gente precisa saber como isso é feito. Plantão, né? Se for uma empresa maior que tem um plantão dedicado, precisa de vez em quando ficar no técnico passa, para ver o que acontece lá no campo, né? Acompanhar a compra de peça. Ah, mas é a outra área que faz. Não, gente, tem toda uma especialidade aqui em compra de peça. Visitar as feiras e eventos técnicos que eu falei e participar de treinamentos técnicos, tá? Bom, habilidade comercial, né? A gente tem que desenvolver técnica de negociação. É fundamental, mesmo que você seja um técnico que já tem uma habilidade, que fala com o cliente, que tem anos de carreira, né? Que não é problema nenhum falar com o técnico, a gente precisa ter conhecimento sobre os diferenciais da nossa empresa, os pontos fracos que a nossa empresa tem, como driblar, né? Sensibilidade para captar sinais e necessidades do cliente, agilidade para buscar soluções adequadas e desenvolver visão de oportunidade. Quando a gente é da área técnica, a gente não tem esse dinamismo de enxergar oportunidade de venda. E quando a gente vai para a área comercial, a gente precisa começar a exercitar isso. E isso é exercício, é desenvolvimento. Como que a gente faz para exercitar? Investir numa política comercial clara, né? Então, se a sua empresa não tem uma política comercial clara, crie a sua com a aprovação do seu gestor. Política comercial clara. Percentuais de desconto, tempo de aplicação, quando a peça é aplicada dentro da preventiva, quando é fora da preventiva. Ai, mas isso é política comercial? É. Se for aplicado na preventiva, significa que esse componente ele vai ser
instalado, aplicado em menos de 2 horas e com um homem só, pelo menos. Senão, ele vai ter que ser aplicado por uma outra equipe fora da preventiva. Isso vai roubar horas da sua empresa. Isso é política comercial. E isso, gente, olha, eu vou falar, poucas empresas têm bem claro isso. Na antiga empresa que eu trabalhei tinha, tá? Quais são os limites de autonomia para decisões complexas? Exigir autonomia da sua empresa. Lembra que eu falei do primeiro passo lá para o cliente poder ver que que ele pode confiar? Você tem que ter autonomia. Conhecer profundamente a equipe técnica. E quando eu falo de conhecer a equipe técnica, tem julgamentos pejorativos. Mas quem é bom numa tecnologia tal, quem é excelente no plantão, quem é muito bom em atender o cliente. Equipe que eu estou trabalhando. Investir em treinamentos de técnicas comerciais, sim, mesmo que seja de outro segmento, para que a gente possa fazer negociações em ambientes seguros, tá? Clareza sobre suas responsabilidades, né? Inclusive como solucionador de problemas rotineiros. Isso aqui. Muitos consultores foram contratados para vender. E quando a gente vai fazer a cronometria lá do tempo desse consultor, 80% do tempo dele é dedicado para resolver problemas externos e internos. Onde está essa proposta que ainda não foi emitida? Por que essa ordem de serviço ainda não caiu na minha mesa para vender para o cliente? Porque só 4 meses e a gente não substituiu o componente. Tá? Ele está muito mais nisso, fora de cliente, tá? Entendo. Aí a gente quer cobrar meta de consultor. Desculpa, consultores, essa foi só uma puxadinha de orelha que eu tenho, tá? Então, tenha clareza. Se você é consultor técnico comercial, na sua agenda vai ter que ter tempo para isso também, tá? E conhecer o mercado que vocês atuam. Eu não me conformo das empresas não fazerem análise SWOT, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do mercado em que atuam. A gente já vai falar sobre isso, tá? Consultor comercial é a voz da empresa no cliente e a voz do cliente na empresa. Então, é aquilo que eu falei, consultor tem que ter tempo para solucionar conflito. Ele vai estar o tempo todo fazendo gestão de conflito. Consultor que não gosta de gestão de conflito não pode trabalhar em empresa de elevador, porque ele mais faz gestão de conflito do que vende. E essa é a real, inclusive nas multinacionais, tá, gente? Então, às vezes a gente tem, né, uma ideia de que tudo está resolvido, tá nada, tá? Vamos falar de gestão de demanda, que é o terceiro ponto, que para mim é fundamental aí para quem está nessa área, tá? Qual o maior desafio do consultor comercial, né? A gente já falou, entender de pessoas a gente desenvolve, entender tecnicamente a gente desenvolve e habilidade comercial a gente desenvolve, tá? Mas a gente tem um maior desafio aí que eu vejo em todas as empresas, tá? Gestão de tempo. A gente tem hoje, né, um mundo muito veloz, um cliente que não aguenta esperar, né, para poder ter as suas demandas resolvidas. Então, ele por si só já é mais exigente, né? Então, ele fica o tempo todo pressionando, tá? E muitas vezes o consultor comercial foi contratado para fazer venda de peças e componentes, mas ele está resolvendo demanda interna, está resolvendo a aplicação de peça, quem é a equipe que vai executar aquela atividade, né? Qual foi o técnico que foi na última preventiva, quando vai ser a próxima preventiva, ele está muito mais nesse lugar do que na venda, tá? E isso faz uma meleca na agenda do consultor técnico comercial, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente ter uma agenda estruturada, né? Isso, para mim, é ponto de partida para consultor comercial. Consultor comercial que gosta de viver no caos, ele tem muito problema de resultado. Gente, eu fiz muitos anos de gestão comercial, vendo o Brasil todo, tá? Então, ele tem uma agenda estruturada para manter a presença estratégica no cliente, que é aquilo que a gente falou.
pô, tá na hora de eu mandar uma mensagem para esse cliente. Ih, já foi a preventiva daquele cliente lá, deixa eu perguntar aqui como que foi, né? Porque ele antecipa necessidades, ele planeja espaço para análise e acompanhamento, ele conhece daquele cliente qual que é o motivo das chamadas, né? Consultor que você pergunta para ele assim, ah, esse cliente aqui chama muito? Não, até que não chama muito, não. Chamados teve no último 6 meses, que não sabe, então não sabe, não podia ter respondido que não chama muito. Você tem na ponta do caminho. Muito grande. Então, você não é estratégico, tá? Maximiza os resultados porque investe tempo onde gera mais impacto. Atende aí com qualidade, não com pressa ou improviso. Gente, eu sei, papel aceita tudo, né? Mas a gente precisa começar a se posicionar. Se a gente quer ser valorizado como um profissional da área comercial, a gente precisa ter mais clareza do que de fato nós somos, tá? Aí, diquinhas, né? Respeite o seu ciclo de energia e ritmo biológico. E se você é uma pessoa como eu, que funciona muito mais na parte da tarde, converse sobre isso com o seu gestor, né? Eu sei que tem muitas empresas de elevador, por ser técnica e ser um segmento altamente dominado pelos homens, né? Acha que isso aqui é bobagem, né? E acha que a gente tem que bater cartão às 7 horas da manhã. Perfeito. A gente vai lá, bate o cartão às 7 horas da manhã, mas só começa a trabalhar às 10. Está pagando por uma mão de obra que não funciona, né? Às vezes é muito melhor a gente começar a trabalhar, né, de fato, às 8, 8h30, porque é a partir do momento que a gente começa a funcionar. Só que aí você vai ter que ir até mais tarde, porque o seu relógio biológico determina esse ritmo, né? Cuidado com os ladrões de tempo e sabotadores pessoais. Quando a gente faz treinamento sobre gestão de tempo, a gente trabalha muito com isso aqui. A lei de Parkinson, né, que tarefas tendem a se expandir para ocupar todo o tempo disponível. Isso a gente vê muito na área comercial. Quando a gente começa a cronometrar tempos que a gente atua em cada atividade, a gente vê que elas se expandem mesmo, tá? E a gente trabalhar com o princípio de Pareto, eu amo Pareto, porque tudo funciona assim, né? Mas é bem provável que 20% das suas atividades estão gerando 80% dos resultados. O resto, você está aí resolvendo problemas da sua empresa, ao invés de estar vendendo de fato e gerando resultados financeiros, tá? Trouxe para vocês essa matriz aí, que ajuda muito a gente a priorizar, tá? Eu sempre, quando estou fazendo os treinamentos, o pessoal fala, tem alguma técnica aí? Como a gente não tem muito tempo, né, para aprofundar nessas técnicas, eu trouxe a matriz de Eisenhower para vocês poderem saber que é possível a gente se organizar com uma ferramenta muito simples, tá? Então, qual o trabalho aqui? Você vai pegar uma lista que você faz na empresa, demandas que você tem na empresa. Tudo, gente, inclusive passar café de manhã, né? Inclusive ser responsável por, sei lá, alguma coisa que não é da área comercial, tá? E aí você vai separar por quadrantes. Então, o faça agora, tudo aquilo que é importante e urgente, né? Depois, na sequência, o programe. Se é importante, mas não é urgente, vamos colocar na programação. Na sequência, é o que você consegue delegar, né? E, por último, o que a gente consegue eliminar. Quando a gente faz esse trabalho, a gente vai ver que a gente consegue realmente reorganizar muito a nossa vida. Inclusive, eu indico isso aqui no nossa vida pessoal também, tá, pessoal? Ajuda bastante. E aí, quando a gente faz treinamento de gestão do tempo, a gente utiliza bastante. Eu vou passar mais rápido, porque já são 4h10, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês as 6 iniciativas para vocês aplicarem aí na sua empresa. Primeiro, mapear a carteira. Segundo, estabelecer as metas claras. Depois, implantar o RAPC, que eu já vou explicar. Valorizar a gestão de conflitos e reclamações. Criar e revisar a análise SWOT. E, por último, investir em treinamentos comerciais. Então, qual que é o primeiro, né? Fazer o seu CRM
de consultor da carreira. Se a sua empresa não tem um CRM, tenha um Excelzinho para você poder organizar as suas tarefas, né? Então, você precisa ter uma agenda em que você consiga visitar 100% dos seus clientes pelo menos uma vez no ano. Você precisa conhecer seu cliente, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de informações que você precisaria ter aí na sua planilhazinha Excel ou no seu CRM, tá? Então, você tem informações do síndico, aí eu só coloquei alguns exemplos para a gente lembrar, né? Do condomínio, nem das negociações, tá? Ah, colocar o nome do síndico, data de aniversário, isso é muito pouco. A gente precisa ter informações também sobre o condomínio e as negociações, tá? E isso tem que ser atualizado com frequência, né? Porque isso muda. Então, por exemplo, quando a data da próxima eleição, isso você precisaria saber, porque isso aqui é uma bandeira vermelha quando ele muda, tá? Então, a gente precisa criar o hábito de fazer essa radiografia aí no mínimo anual da nossa carteira, tá? Metas claras, né? Então, além das metas de venda, a gente tem que ter metas de visita de cliente, né? Se a sua empresa não define as suas metas, né, defina você, tá? E outra coisa, gente, defina metas também para visitação de relacionamento a clientes, né? Não é só meta quantitativa, mas qualitativa. Para isso, eu indico sim investir num brinde que marca a sua presença, né? A gente tem relevância quando a gente chega no cliente, tá? Então, a gente ter uma desculpa do porquê a gente visitou é muito importante. E isso vai marcar também ali a sensação no sistema límbico do cliente, é aquela parte que a gente guarda as emoções, tá? O que é o RAPC? Tem um episódio exclusivo sobre isso lá no canal Conversa de Elevador, tá? Então, o que eu estou propondo? A empresa faz o RIA, né, que tem um relatório anual aí de inspeção, né, em alguns lugares é obrigatório, outros não, mas a gente tem feito, também não implementa uma auditoria comercial com a percepção do cliente, né? Então, eu vou com o olhar de usuário, como a empresa do elevador é bonita, né? Muito riscada, né? O conforto das viagens, a iluminação, né? Botão queimado, botão afundado, né? Então, a gente cria um checklist anterior, tá? Para a gente poder fazer toda essa checagem, né? E aí a gente faz um relatório que a gente vai discutir internamente com a empresa, para poder fazer um cronograma de atualização daquilo que depende do cliente, aquilo que depende da gente, e a gente vai promover muito mais vendas, tá? Funciona, tá, gente? Funciona, eu garanto para vocês que funciona bem legal, tá? E se você tiver tempo, dá também para conversar com alguns usuários, para você ouvir ali o que os usuários acham do elevador, tá? Demandas do cliente, né? Então, uma das principais pegadinhas aí do comercial é achar que a gente só vende, né? A gente tem o papel de tirar dúvidas, de resolver problema. E aí, dica para o consultor comercial: valoriza o seu tempo dedicado a resolver conflito interno. Muitas vezes, o consultor não consegue provar para o dono da empresa, para o gestor ali, né, o quanto tempo ele fica na resolução das demandas. Se isso não for valorizado pela sua empresa, você precisa rever a sua descrição de funções. Se está na sua descrição de funções, isso precisa ser valorizado pela empresa e você tem que saber batalhar isso e mostrar o quanto isso é importante, tá? E aí, uma frase agora do William Ury, tá? Gosto muito dele também, ele faz um trabalho aí de negociação que é bem legal. Seja firme com o problema e amável com as pessoas. Por quê? O consultor comercial, ele pode confundir as coisas. Então, como ele tem que resolver um problema do cliente dentro da empresa, ele acaba tendo, empurrando o problema, às vezes, com a barriga, até ele explodir, e a hora que ele explode, ele acaba sendo rude com as pessoas. E não consegue perceber que todo mundo tem as suas questões ali, tá? Então, quando a gente faz
treinamento de gestão de conflito nas empresas, a gente trabalha muito esse viés aqui da gente aprender a ser filho do problema e amável com as pessoas. E assim, eu tenho tido resultados excelentes aí de sistemas que estavam para ser implantados 2, 3 anos. A partir do momento que a gente entra com gestão de conflito, a gente consegue aplicar o sistema assim rapidamente, tá? 5, a análise SWOT, que eu falei para vocês, né? Vendedor tem que ter a análise SWOT a cada 6 meses, gente. Por quê? Porque é a análise SWOT que eu vou entender quais são as forças que a minha empresa tem e também quais são as fraquezas. Que é daqui que vão vir as reclamações dos clientes, tá? E é daqui que vai vir a maior parte das minhas vendas. Quais são as oportunidades, que normalmente é a parte externa, né? Quais são as oportunidades que o cliente me traz e tudo mais, mas quais essas que eu tenho, né? Uma impermeabilização de um condomínio, por exemplo, pode ser uma grande ameaça. Então, se eu ouço que está tendo algumas questões dessas, eu preciso saber atuar, tá? Sua análise SWOT, para cada cliente? Não. Normalmente eu faço uma análise SWOT mais macro, tá? Mas aqueles clientes que geram os meus melhores resultados, eu não posso perder aquele cliente de jeito nenhum, aí eu aplico um SWOT para aquele cliente. Por isso que eu falo, gente, tem coisas que a gente tem que aprender mesmo com as multinacionais, né? Classificação do cliente precisa ser aplicado, mesmo numa carteira que a gente tenha, sei lá, 50 endereços, tá? Dentro desses 50 endereços, 20% desses clientes serão aqueles que vão gerar 80% dos meus resultados. Os clientes, eles têm que ser o meu foco, tá? E a gente investir em cursos formais, que é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Parar o tempo de vocês para fazer uma palestra como essa, estar presente nos treinamentos presenciais que a Infolab produz, poder estar nas palestras que a gente vai ter semana que vem na Expo Elevador, investir mesmo em treinamento mal mesmo, né? Graduação, pós-graduação, cursos livres. O pessoa que trabalha com venda, ela tem que ser curiosa, e tem que buscar conhecimento, tá? Quem fica muito tempo sem se atualizar vai ter problema aí, na área comercial. Vou pedir para vocês, antes de eu colocar aqui o meu WhatsApp, porque a gente vai começar a fazer uma discussão aberta, né? Queria que vocês fizessem aí fotos nossas, né? Para que a gente pudesse colocar lá no Instagram, para poder divulgar a participação aqui na palestra que a Infolev tem promovido para a gente todos os meses, praticamente. Quando a gente não tem palestra aqui, é porque a gente está no treinamento presencial, né? Então, a gente tem feito esse conteúdo muito para vocês aí. Fico disponível para vocês para esclarecer aí as dúvidas. Vi que tem no chat bastante coisa aqui, não tive tempo de ver. Então, vamos lá para as perguntas. Alex, estou disponível, disposição aí. Eu acho que o Fábio agora consegue falar, né, Fábio? Agora sim. Inclusive, fazer antes das perguntas, uma menção. Tem um caso importante aqui. Então, o pessoal da Cuxi está atendendo, está aqui no Cookie. não, da Cook, né? Tá? E é conta do Cristo Protetor, Alex. Essa obra linda lá do Rio de Janeiro, que é mais alto que o Cristo do Rio, né? Exato. Comentei logo no início também com o Ah, tá. pessoal, Então, né? desculpa, eu não ouvi, tá? Isso, Tava foi aí. lá da cidade de Encantado, né? Pessoal lá da Cook Elevadores. Tive a oportunidade de conhecer lá, uma fábrica fantástica, um lugar muito maravilhoso, bem organizado, um espetáculo. O pessoal, um espetáculo lá também, o Marlon, o pessoal todo lá. E o Cristo Encantado tem um equipamento Infolev, né, que leva ali, inclusive, ao coração, né, do Cristo, né? Eu sei que parece que o elevador ainda não foi liberado, né? Não foi, ele está funcionando, está tudo funcionando, mas acho que ainda não foi liberado para visitação. Eu tive lendo alguma coisa ontem sobre isso. Mas tá um espetáculo lá, né? Ficou muito bacana. Eu Inclusive, vou foi até botar aquela matéria de reportagem que Jornal você puder. Nacional, tudo, né? Eu vi, É, foi bem legal. eu vou botar aqui a reportagem, Alex, se você puder passar para depois do pessoal, tá? Bacana. Legal. E
Bom, de palestra todo mundo falou, também vai ter também vou estar na Expo Elevador. Eu estou no último dia, na quinta-feira, às 2h30, e vou falar por que o mercado de modernização é o único que é liderado pelas empresas independentes, né? Porque manutenção e vendas novas ainda é liderado pelas multinacionais. Então tem muitas coisas aí que a gente tem de diferencial competitivo. Eu quero mostrar isso para vocês lá. É. E essa é uma sacada importantíssima, né? Porque quando a gente moderniza o elevador, ele realmente fica fiel à empresa que modernizou. Então, é importantíssimo isso. Ô, Fábio, eu tô vendo aqui o pessoal, eu fiz uma pegadinha com eles e funcionou, viu? Eu falei que só podia escolher uma. E aí todo mundo vai, dois, três, um. É isso aí, gente. A uma que vale é que todas as anteriores, né? A gente tem que ter essas três aí, dimensões para a gente ser um bom consultor comercial. Mas era pegadinha, eu fiz de sacanagem mesmo, para vocês caírem na minha pegadinha, de brincadeira, tá bom? Luciano Pires está falando aqui, ó. Sou formado em gestão comercial, mas estou sempre buscando atualização em cursos. Muito bem, Luciano. Nem sempre a nossa especialização precisa ser na área comercial, tá? Porque para a gente ter essa conexão com o cliente, muitas vezes a gente vai ter que discutir aquilo que é de interesse do cliente, né? Para a gente criar uma conexão, a gente não vai falar só de elevador e de venda, mas a gente vai ter que estar antenado naquilo que o cliente gosta de falar, né? Então, é fundamental, a gente precisa realmente estar bem atento aí. Gente, ó, eu vou colocar para vocês o meu WhatsApp aqui embaixo. Para quem não tiver no grupo Conversa de Elevador, me manda um oi para eu colocar lá no grupo, que daí eu mando o PDF dessa apresentação, tá? E também estou à disposição de vocês. Tenho feito isso muito com as elevadoras. Elas me mandam algum questionamento na área comercial de atendimento a cliente e eu transformo esse conteúdo num episódio especial do canal Conversa de Elevador, que é patrocinado pela Infoleve, porque daí lá no canal eu consigo abrir a aula, explicar para vocês. Então, se tem dúvidas sobre esse conteúdo, quer aprofundar, me passa que a gente cria episódio aí para vocês, tá? O Ailton falou, Fábio e Alex, a importância do setor comercial ficou claro e indispensável. Agora, como encontrar e qualificar um lead que mereça mais atenção do que aquele cliente gastão? Eu, por exemplo, estou passando por dificuldades com um novo síndico. Nossa, Ailton, excelente pergunta, tá? Para mim, eu sempre comento, né, que o erro de quando a gente contrata um colaborador que dá problema é da seleção. Ou a vaga não foi bem descrita, ou a seleção não foi bem feita, ou a entrevista pecou, em algum lugar a seleção falhou. Quando a gente pega um cliente novato e que em pouco tempo a gente começa a perceber que ele não é aquilo que a gente esperava, a gente falhou aí na prospecção, né? Então, precisa revisar, né, qual é o tipo de prospecção que se feita, né? Tem cliente de verdade que a gente não deveria ter, né? E eu, quando eu faço consultoria, eu falo para as empresas, né? Quais são os seus 10 clientes, 5 clientes que a gente vai substituir? Aí o pessoal fica assim, como assim? Não, a gente vai trocar, a gente vai demitir esses 5 ou 10 clientes, a gente vai entregar ele para a concorrência. Aí o pessoal fica doido, sabe, Fábio? Falando, como assim? Não, a gente vai criar aqui um cronograma para a gente trocar esse cliente ruim por outro, né? E a gente vai aprender como seleciona cliente bonzinho. Agora, como? Aí a gente vai ter que dar uma olhada como está a sua estratégia, tá? Não tem uma receita mágica, né? Mas tem alguns indícios bons, assim, né? Por exemplo, condomínio muito destruído, a gente tem que tomar cuidado, né? Se não teve uma troca de gestão ali que está afim de investir para substituir, se o condomínio não investe, vai investir no elevador, né? Tem vazamento, tá feio, tá muito sujo, tá abandonado, a gente precisa ficar atento, né?
Eles Bom, Então, são deixa eu tem ver se duas tem. pessoas com a mão levantada aí, Sérgio e Marcos e o Antônio Machado. Alex vai querer. Dá para colocá-los? A gente ainda tem tempo para colocá-los, para falar? Ou eles já fizeram as perguntas aqui? Ah, ó, peraí, peraí. é, é verdade aqui, acho que o Américo está dizendo que o nosso segmento ele está viciado com as atitudes de é, de certos síndicos. Está sim, tá? Realmente, você tem toda a razão, está viciado, só que a gente tem três opções, eu falo, né? Uma, ficar viciado como eles, incentivar ainda que esse vício continue. Segunda, sentar e chorar, né? E terceiro, a gente trabalhar para melhorar o segmento. Eu prefiro a última possibilidade, porque se a gente não faz isso, depois a gente vai ter consequências financeiras na nossa empresa, né? Ninguém está aqui porque só gosta de trabalhar com elevador. A gente gosta, mas a gente tem boleto para pagar também, né? Então, essa é a posição. O pessoal que está falando que quer entrar no conversa de elevador, eu vou pedir de novo aqui para vocês, ó, me chama no meu WhatsApp, tá aqui embaixo, e aí eu incluo vocês. Tá aqui no o meu WhatsApp, 989994641, tá? Porque como fica aqui no, no chat, nem sempre eu consigo pegar de todo mundo, tá, gente? E aí eu não consigo dar conta de pegar de todo mundo. Então, me chama lá que na sequência terminou aqui, eu incluo vocês e amanhã eu mando o conteúdo. Mais alguma coisa, gente? O pessoal Eu acho. tá. Eu acho que é isso, né? O pessoal tá falando, tem até gente que fez pela primeira vez o treinamento hoje, né? Pessoal, lá no canal, né? Tanto no da Infolevel, da Kátia, tem todos os outros que já foram feitos sobre outros assuntos, que pode ajudar bastante vocês, tá? Então, tá lá no nosso canal no YouTube, né? Infolevel Elevadores. Então, pessoal que não assistiu as anteriores, tá tudo lá gravado para vocês aproveitarem. Isso aí, eu vou até colocar aqui, gente, ó, tem a playlist do canal, que aí vocês conseguem até direto lá. Vou deixar aqui o link do canal também, vocês podem ir direto lá, tá? No YouTube o canal da Infolev também, perguntaram também aí. Também tem. Isso aí. O Só pessoal tá me procurar chamando aqui. Infolev no YouTube, o que você acha? Vou sentindo aqui o pessoal me chamando. Ó, o link aqui no canal, tá? Ah, vocês querem? Deixa eu só então fazer um negócio que o pessoal printa. Que da outra vez eu fiz, o pessoal printou aqui. Ó, pessoal, vocês estão me pedindo, eu vou colocar aqui a minha última tela, ó. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser fazer uma foto. E aqui os contatos também da Infolev e o telefone da IVA. Dessa vez a gente também não falou dela. Essa foto já vai ter que atualizar, Kátia. Essa foto da Oi? fachada aí. A foto da fachada aí Precisamos. já está completamente diferente. Então, o Alex falou, e aí eu reitero, quem vem na Expo Elevador, aproveita mesmo, porque na feira, lógico que vai ser muito bacana, vamos encontrar tudo, mas você vai ver estantes e os produtos. Se você tiver, andar 10 minutos lá da feira, você vai poder ver todo um maquinário novo, uma fábrica moderna, toda nova, inteirinha nova, toda climatizada. Agora vai ficar um total de 4 elevadores nas nossas sedes, né? Então, tem cargueiro, tem hidráulico, fora uma plataforma. Então, você vai ver tudo isso funcionando, máquinas novas de botoeiras. Então, é uma outra visão. Vale muito a pena, ficou muito show. Então, todos que vierem no Expo Elevador estão convidados. Opa, eu quero fazer de novo a visita, hein? Que o Ah, Alex já fez mudou do que você foi. a Do que você nossa foi, já mudou. guiada. Então, já tem É. mais novidades ali. Já foi fantástica, já foi muito legal. Quero Aí ir o de Alex novo. o Alex está preparando um brinde especial para quem fizer a visita, hein? Um presente especial, né, Alex? Bem lembrado. Ó,
O Ailton está falando que lembra do Fábio no Bom Retiro. Faz tempo. Oh, que bom. Ó, Boas o André lembranças. está falando que vai exclusivamente para visitar a Infolev. Gente, e a gente precisa fazer foto. A gente precisa ir lá na Infolev, fazer aquela baguncinha gostosa, fazer foto. Quero todos vocês lá no stand, hein? Stand mais visitado da feira é o da Infolev. Vai ser. É isso aí, gente. Muito bom, pelo jeito gostaram É, bastante desse. Você sempre gosta, mas acho que desse aqui mais ainda, viu, Kátia? Pelos comentários deu para ver que um público maior até também, então muito bom. Parabéns novamente. acho que Numa quando o tema semana é de mais voltado feriado, para de a área final de mês, comercial, né? e Pois véspera, é. com tudo você superou. Oh, beleza, obrigada. Bom Gente, feriado para todos, agradecimento a né? todos vocês que ficam com a gente, aí é o que o Fábio está falando, véspera de feira, final, quase final de mês, a gente está assim no desespero e vocês aqui com a gente. Então, agradeço demais a conta, a presença de cada um. E o canal é Conversa de Elevador, tá? Estão me perguntando aí, é Conversa de Elevador. Mas se mandar o WhatsApp, eu passo tudo isso para vocês, tá bom? Tá ótimo, Obrigado para então, todos aí. gente. Muito obrigado a todos pela participação e fiquem atentos, rede social do InfoLeve também, nosso Instagram, que sempre que tiver uma nova palestra a gente coloca lá. Beijo, até a Joia. próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.